Só faltou mesmo o café da manhã gostoso. Então, a gente hoje vai trazer a Adriana Macedo, que é a nossa aluna do segundo período, do terceiro período, né? Tá aí no quarto. E ela escreveu um artigo chamado A Desigualdade de Acesso à Escola e à Maternidade na Pandemia, com a orientação da professora Gisele Araújo, não? Então, hoje ela vai fazer uma apresentação desse artigo que ela conseguiu publicar. Você não disse aonde, você fala agora para a gente, onde você publicou. E aí a gente vai... Gisele comenta e depois a gente abre para perguntas. Tá bom assim? Vamos lá? Eu começo agora ou a Gisele vai falar? Gisele. Deixa eu falar só um pouquinho. É assim... a Adriana é nossa aluna, né, de Ciências Sociais, ela já tem uma trajetória anterior, ela é professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, né, do IFRJ, e ela faz parte de vários núcleos de estudo, laboratórios, e ela é também, né, especialista em biomecânica, mestre e doutora em engenharia biométrica, e ela nos dá a honra de ser nossa aluna. A Adriana, eu tive o privilégio de ser professora dela, né? E ela é uma pessoa, enfim, curiosíssima, interessadíssima, inquieta, naquele sentido em que os temas das ciências sociais muitas vezes angustiam, né? Tocam em questões da vida da gente. E, nesse sentido, eu acho que esse momento de pandemia, com uma série de questões e de desafios e de angústias que ele trouxe, né, a Adriana fez do limão uma limonada, como se diz, e colocou todo esse conhecimento e essa angústia para funcionar, e produziu, ela tem uma produção enorme em vários temas, que estão na ordem do dia. Então, ela produziu textos relacionados à necropolítica, relacionados ao fascismo, à emergência da direita, tem um conjunto de textos nessa vertente, né, na vertente da necropolítica e da psicopolítica. Esses artigos ainda vão sair e são fantásticos, são muito interessantes. Ela produziu um outro conjunto sobre o negacionismo da ciência, e um outro conjunto sobre essa encruzilhada aí das famílias, das mães e da escola, né? Qual é a função, qual é o papel, qual é a lógica que está por trás dessa conjunção aí de fatores que já existia e que é agravada e vem à tona com a pandemia. Ela produziu, então, quando se diz assim, a Gisele orientou, a Gisele não orientou, né? Essa foi uma produção em que a Adriana junta uma bagagem que ela já tinha com temas que ela encontrou com a gente nas ciências sociais e com o mundo, né, que se nos apresentou aí a partir dos últimos anos e nesse ano com a pandemia. E aí a gente discutiu o que fazer com essa produção enorme que ela tem, enorme e de excelente qualidade, e a gente tem algumas possibilidades ainda, isso ainda vai ser trabalhado, como ela disse, quem sabe vai virar uma monografia, ou várias monografias, todas quase prontas, e uma das alternativas que a gente ainda pensa é que esses artigos possam ir para revistas científicas, mas fazia parte desse pacote conhecimento, inquietação, angústia e categorias teóricas como psicopolítica, necropolítica, o negacionismo e etc. Isso motivou também a Adriana a fazer desse material um material mais público, porque na revista científica ele fica circulando muito, ele dá pontinhos para o Lattes, né, mas ele fica circulando de forma muito restrita. E aí ela topou publicar com o blog do Nassif, né, que é um lugar de um jornalismo e de uma produção
teórica ou jornalística muito confiável. A gente achou, eu acho, ela concordou, e aí a gente está começando uma série de publicações, né? A gente teve que adaptar o material, porque, né, os trabalhos eram trabalhos acadêmicos, grandes, então a gente teve que adaptar o material, separar, dividir, colocar num tamanho bom para esse tipo de publicação de maior alcance. O Luiz Nassif topou, e a gente hoje está debatendo aqui o primeiro dessa série de artigos, né, esse primeiro que é da relação das mães com a escola, com a pandemia, que lógica mercadológica e capitalista que tem por trás disso. Vai sair um segundo ainda nessa série, nesse tema, e depois o negacionismo da ciência, a psicopolítica, o fascismo, a direita e etc., né? Então, a gente se prepara aí para ter uns bons meses de bons textos da Adriana pela frente. E aí, a gente está honrado, né, de estar da Semana de Ciências Sociais, que a professora Leone nos ter acolhido, para falar desse primeiro texto e ouvir a contribuição de todo mundo, que eu acho que é um trabalho que começa, que está em andamento, e a contribuição de todo mundo acho que vai ser muito valiosa. Então, passo a palavra à Adriana, para ela nos brindar aí com as reflexões dela. Obrigada a você, Gisele, que trouxe ela para a gente, para a nossa semana. E a gente pode dar continuidade depois daquela plano de ter o nosso, um acesso à publicação nossa online, com os textos dela e outros, né? Eu acho que esse é um bom projeto. A gente mencionamos, acho que eu mencionei essa ideia ontem não, acho que anteontem, né? Em outro momento. E aí queria convocar também, né, os professores e alunos para a gente tentar fazer aí uma comissãozinha, montar uma revista online para a gente. Isso não quer dizer que a gente não publique em outros lugares, que a gente continuaria publicando no Nassif, ou em outros blogs, ou em revistas científicas, mas aí a gente reuniria essa produção nossa, docente e discente, numa revista eletrônica, né? Acho bem bacana. Então, a gente pode ir, né, para os próximos meses, aí entrar com fôlego para tocar frente esse projeto. Obrigada, Leone, obrigada, colegas, obrigada, colegas discentes também, e obrigada, Adriana. Muito legal, muito legal. Vamos lá. Eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui, agradecer a Leone pelo convite, ao Luiz Nassif pela oportunidade de divulgar esse trabalho, e especialmente para a Gisele, né, que eu comecei numa angústia danada, mandar vários textos para ela, e ela se dispôs a ler, a contribuir, a ajudar, a retornar. Então, alguns textos voltaram muitas vezes. Então, essa disponibilidade muito generosa da Gisele, né? Queria deixar isso registrado. E agradecer também uma amiga especial, a Diana Piccinini, que é filósofa, e ela me incentiva bastante. Então, o título desse trabalho é A Maternidade e o Retorno às Aulas durante a Pandemia por Covid-19, o Imperativo do Mercado. Então, ele é um texto escrito pensando nas mulheres que volta e meia defendem a volta às aulas presenciais, e aí compreendendo que essas mulheres são as que mais sofrem com as suspensões das aulas, né? Mas compreendendo que a suspensão não é o problema principal, ela é uma consequência do descaso com as vidas no sistema capitalista. Então, eu peguei como ponto de partida para pensar e analisar a situação atual o que a Silvia Federici vai descrever como esse longo processo de transição para o capitalismo nascente, que ela vai colocar a diminuição progressiva do acesso da mulher à propriedade e ao trabalho remunerado. E também a resistência da mulher a esse processo, uma resistência seguida de uma contra-revolução bem importante, com humilhação pública, descriminalização do estupro, fiscalização e vigia dos corpos das mulheres, e as mulheres num movimento bastante resistente a isso, fazendo métodos de contracepção com palavras de ordem: se não há terra, não há casamento.
E isso culmina na caça às bruxas e nessa retirada de direitos que ela vai descrever muito bem no livro dela, O Caliban e a Bruxa. Então, nesse processo, a gente perde direitos aos melhores empregos, à terra, à renda e ao direito ao próprio corpo. Então, se constrói o papel da mulher dependente do marido e subordinada a ele. Então, o que cabe à mulher no sistema capitalista são os papéis de gerar e cuidar dessa futura classe trabalhadora, que são os filhos e o marido, a atual classe trabalhadora também. Então, pensar um pouco que é sobre essa base extremamente machista e misógina, e também racista, que não é o foco desse trabalho da Federici, que se deram as conquistas feministas, né? Então, dentro do capitalismo, o direito ao voto, ao divórcio, à inserção no mercado de trabalho, as tecnologias contraceptivas. Então, foram vitórias das mulheres dentro dessa estrutura, tensionando pela implementação de garantia e garantia de direitos. Então, se a gente pensa assim, os triunfos, na verdade, são lutas que tensionam os grupos dominantes, que vão sempre ceder o mínimo possível. Então, o que o texto propõe é observar esse movimento de volta às aulas por essa perspectiva do imperativo do mercado, de um lado, e da condição da mulher, do outro. Então, é a condição da mulher frente ao imperativo do mercado e frente a essa estrutura patriarcal e misógina. Então, vou começar pelo imperativo do mercado, né? Considerar que o que está no centro da questão é a economia, é o coração do sistema capitalista, então, servindo as classes dominantes. Então, a maioria das vidas nesse contexto é secundária. Mas isso não pode ser dito dessa maneira. Então, a gente vai humanizar o discurso, senão seria muito perverso, né? Então, associando sempre a vida à economia. Então, se você não trabalha, você morre de fome. Se você não trabalhar e expor sua vida na pandemia, aumenta o desemprego e você morre de fome. As crianças estão em sofrimento, então, por isso é necessário o retorno à aula presencial. Então, esse texto vai buscar analisar esse discurso, olhando para a realidade e tentando separar o que é da aparência desse campo da retórica discursiva e o que, de fato, acontece, né, a essência. Então, a primeira perspectiva é de que o capitalismo não mudou com a mulher fora de casa, né, com a mulher no mercado de trabalho. A exploração é sempre a máxima possível da força de trabalho e também da natureza. Então, quando a mulher está no mercado de trabalho, na verdade, o que acontece é que ela acumula tarefas, né? Lembrando que os limites dos avanços, que os avanços são sempre limitados. Então, ela acumula lá o mercado com as tarefas domésticas, com as tarefas de cuidado. Não se pensa em redução de jornada de trabalho, e as lutas continuam por ampliação, né, de licença, creches, etc. As relações, elas vão ficando para segundo plano, relações que são sempre tão essenciais aos seres sociais, estão fora dessa lógica, e destacando também que as mulheres negras e pobres são as que mais sofrem nesse processo, né? Elas sempre estiveram no mercado, com trabalhos desvalorizados, dentro daquela perspectiva de que os melhores trabalhos foram retirados das mulheres, e também pensando a pandemia, que a carga que bate sobre os ombros das mulheres mais privilegiadas, ela vai sendo empurrada, né, transferida para mulheres pobres e negras. Então, queria destacar, em primeiro lugar, que esse discurso pela volta às aulas, ele sempre aponta para questões reais. Então, o aumento da violência contra crianças e adolescentes, o sofrimento com o distanciamento prolongado, a dificuldade de aprendizado com esse modelo que ninguém sabe bem o que é, não sabe como implementar, a dificuldade de implementar esse modelo de educação dita remota, na verdade, dita educação, né, porque é um processo tão estranho.
A mulher precisando trabalhar com quem deixa os filhos, né? Então, um problema também real. E se está em trabalho remoto, como não dar atenção para os filhos para se dedicar ao trabalho. Então, são problemas concretos, mas que eu queria destacar que não são o foco, né? Eles não estão sendo combatidos. Na verdade, eles são uma desculpa para esse retorno presencial. Então, nessa perspectiva que eu coloco, qual seria a questão central? Que os setores econômicos que giram em torno da economia estão sendo prejudicados. Essa é a questão central. Então, é um pouco que esse texto vai explorar. Então, ele vai considerar que no sistema capitalista a economia está no centro e a vida é secundária. E, a partir daí, usa uma metáfora religiosa para ressaltar essa relação onde a vida serve à economia e não o contrário. Então, começa assim, a vida deve seguir um rito sacrificial. Não é o Deus mercado que serve os súditos, são os súditos que oferecem suas vidas, seja trabalhando, seja consumindo, comprando. Em troca, os súditos recebem bênçãos, eles são recompensados com uma graça efêmera que evapora tão logo a moeda se transforma ou no produto adquirido ou na dívida paga. Então, este seria o imperativo do mercado, é entregar o produto. O mercado insatisfeito, ele é um Deus revolto, e todos conhecem sua ira. Então, pensar também que quando a época é uma época de crise e exige sacrifícios maiores, os pequenos comerciantes também são sacrificados. Gente, eu vou fechar minha janela, porque está com obra aqui fora, peraí. Acho que agora melhora. Eles são sacrificados, então os pequenos negócios fecham e os deuses vão batendo recorde de lucros na pandemia. Então, a Amazon aumenta seu lucro em 200% no terceiro trimestre de 2020. Um lucro de 36 bilhões de reais, quantia que a gente não tem noção do que é. Os banqueiros recebem proteção dos governantes. Ricardo Salles aproveita para dizer que é hora de passar a boiada. O Guedes fala, vamos ajudar as grandes empresas, porque as pequenas geram prejuízo. Então, no Brasil, isso fica claro, o que é ter um governo que segue cegamente, cegamente ao seu Deus. Então, essa ideia do duplo sacrifício, as vidas servem duplamente. A primeira é o sacrifício do tempo, então os deuses magnânimos, eles consomem o homem, é imperativo sempre aumentar a meta, aumentar o ritmo, atender celular fora de hora e por aí vai. Então é preciso crescer, é um imperativo do crescimento econômico, e imolam-se nesse processo as vidas não humanas, então destruição das matas, das florestas, as nossas queimadas que estão envergonhando o Brasil, poluição dos rios e mares, aquecimento global, extinção de espécies, etc. Então, isso para apontar a incompatibilidade entre o discurso ecológico e o sistema capitalista. Então, vão se imolando as vidas não humanas e a humana, o sacrifício vem ao máximo. Os seres humanos não só morrem, eles são matáveis. Então, o extermínio da população nas periferias, Brumadinho, Mariana. A gente vive em penitência, os índices de desemprego mostram isso. É necessário ter esse exército de reserva enorme. Então, acho que esses fatos vão deixando claro de que a vida não está no centro. As vidas servem duplamente, né, um duplo sacrifício, então, do tempo e também dos recursos obtidos com esse sacrifício. Então, é preciso gastar o salário, é preciso devolver o dinheiro. Então, se na pandemia a classe dominante está segura, o problema deixa de ser a vida, né? O problema é que as vidas não estão consumindo. Então, esse é o porquê o retorno às aulas é tão importante estar no centro do debate, porque é preciso colocar mais gente em circulação
é preciso mais consumo. Então, de um lado, tem o imperativo do mercado, a simulação das vidas, e do outro, a escola nesse processo. Então, para falar da escola, eu ia começar pelo documento da OCDE, onde fica evidente essa falsidade do discurso pela vida. O documento que circulou em várias reportagens pedindo a volta às aulas se chama Os Impactos Econômicos da Perda de Aprendizagem. Então, ele é um documento embasado, ele se apoia em estudos que vão mostrar a relação entre menos anos de estudos e menos habilidades desenvolvidas, menos anos de estudos e menos ganhos monetários. E aí sugeria, a partir desses estudos, que o fechamento das escolas, ou essa educação emergencial virtual, que é uma educação deficitária, ela vai gerar, no futuro, perdas salariais e retração da economia da ordem de bilhões e trilhões. E aí, o que chama atenção é que eles vão dizer que essa perda na economia será em decorrência dos anos perdidos na pandemia. Então, num primeiro ponto, o primeiro ponto é que ele já aponta para a via crucis da austeridade, né, que se fará necessária. Então, se o Deus está revolto, a punição é certa. E o outro ponto interessante desse texto é que ele se aponta ele se sustenta em dados que não são da pandemia, né? Mas, pelo contrário, que mostram que em condições normais, ditas normais, a gente já tem uma estrutura social injusta que desvaloriza alguns trabalhos, que não garante condições equânimes e que diminui a chance dos menos favorecidos de terminarem seus estudos. Então, na verdade, esses dados, o que esses dados fazem é escancarar o desprezo pela maioria das vidas. Então, na verdade, esse discurso da OCDE pela volta às aulas, ele se mostra uma hipocrisia danada. Então, pegando a escola, né? Qual a missão da escola? Então, a escola é uma instituição do sistema capitalista. Embora a gente tenha pessoas com boas intenções e que implementem ações visando uma educação, e mudanças também que visem uma educação integral, inclusiva, essa escola teve aí para formar mão de obra qualificada para o mercado, para docilizar e aculturar povos dominados. Então, a gente teve grandes avanços que estão hoje nos projetos pedagógicos, que se deram principalmente quando houve um alinhamento de interesses entre os dominadores e os oprimidos, né? Então, após as guerras dos ditos povos civilizados, a gente tem essa demanda pela universalização da educação e a Declaração de Direitos Humanos. Então, se a gente for pegar os projetos pedagógicos das escolas, a gente tem essas ideias incorporadas da formação integral do cidadão, do desenvolvimento da autonomia, da maximização das potencialidades humanas, do contato com esse imenso conhecimento acumulado na cultura. E na prática, a gente tem práticas que se afastam disso, né? Então, o esforço para aprovação no Enem, a formação tecnicista voltada para o mercado, a escola também ocupando um lugar de depósito de pessoas, né? Para que os seus responsáveis possam servir sem impedimento algum ao mercado. Então, mais elementos que vão apontando para a gente que o que está no centro é a economia, não é a vida. Então, se a gente pensa o que seria a vida no centro, né? Então, no primeiro momento, a vida no centro, a gente deveria estar pensando em preservar as vidas, minimizar a exposição ao risco, evitar a circulação de pessoas, fazer testes, investir em ciência e direcionar toda a economia para as necessidades humanas nesse momento, né, de pandemia, que são muitas. E a volta às aulas deveria estar por último.
Se houvesse também preocupação com o aprendizado, a gente pensaria, então, apontando para esse documento da OCDE, pensaria sempre em reduzir as turmas, menos pessoas, para a gente conseguir acompanhar esse desenvolvimento educacional, contratar professores, né? Então, as escolas deveriam oferecer, por exemplo, pensando a pandemia, transportes exclusivos, evitando o acúmulo de pais e estudantes nos transportes públicos convencionais. Então, a OCDE se diz preocupada com o aprendizado em primeiro lugar, né, e com o impacto disso na economia em segundo lugar. Então, a ideia é, por que então há tanta preocupação com o aprendizado, e isso reflete na economia, porque em tempos normais não se aponta para a necessidade de transporte adequado, escola perto de casa, redução das turmas, etc., etc., né? Então, na verdade, não se aponta para isso, porque isso diminui o lucro, isso gera prejuízo. Inclusive, a gente teve no início da pandemia a diminuição das frotas de ônibus com a diminuição da demanda, o que vai no sentido contrário da preservação da vida, se as pessoas têm que ficar mais distantes, mais isoladas, né? Então, reforçando que a vida não é importante. Então, nessa racionalidade econômica, a escola forma para o mercado e os estudantes a gente só pode olhar para os estudantes como estando se atrasando, né, sendo prejudicados, perdendo. Como seria pensar a escola, então, com a vida no centro? Eu penso que as escolas seriam fundamentais para ajudar, então, pensando o sofrimento também, né, a elaborar esse momento. E nessa perspectiva, as matérias mais desvalorizadas, que estão sempre em segundo plano, com os menores tempos, etc., seriam as mais importantes. Então, para elaborar esse momento, a gente precisaria produzir, né, pensamento crítico e expor também, né, produção no sentido de botar para fora. Então, literatura, arte, ciências sociais, filosofia, né, coisas que mexam com o corpo também, expressão corporal, seriam bastante importantes. E, nesse sentido, coisas que ajudem a pensar novas possibilidades, a refletir sobre os desejos, os sonhos, refletir novos horizontes, novas possibilidades. Então, com a vida no centro, a escola teria esse papel fundamental. Então, a gente foi para a economia, para a escola, agora vou retornar para as mulheres, para a questão das mulheres. Então, a lógica sacrificial, operando com a mulher no mercado de trabalho, não coloca em questão a redução da jornada de trabalho. Por consequência, a gente tem uma renúncia do tempo, né, que a gente já falou, mas desse tempo para convivência, para as relações. Então, seja com a família, seja com os amigos. A escola, ela se configura, então, também um espaço para ocupar esse tempo que deixou de estar presente na família, né? Então, ela aumenta seu horário de funcionamento, ela encurta as férias escolares, as creches, por exemplo, também não emendam mais feriados. Óbvio que num discurso de que isso aumenta o tempo de aprendizado, né? Então, essas mudanças vão seguindo as mudanças das relações de produção e elas vão sendo travestidas desse interesse nobre que a criança precisa aprender mais. Também surgem estratégias de sobrevivência, então as redes de solidariedade para lidar com essa ausência da mulher, né? Redes espontâneas, e também opera a ideia do dever, principalmente sobrecarregando a avó materna, que vai ocupar esse lugar que foi deixado pela mãe que agora precisa trabalhar. Então, nesse contexto, o mercado agradece e os pais agradecem, eles se afastam das relações importantes nesse rito sacrificial, eles se afastam dos seus filhos. E mais, né, às vezes ainda esperam que a escola eduque, e a escola está numa contramão disso, então, muito conteúdo,
muitos professores por turma, as relações também estão em segundo plano dentro da escola. Me lembrei um pouco do Berardi, né, onde o futuro prometia que com as máquinas a gente ia trabalhar menos, ter mais tempo para lazer, etc. E hoje fica cada vez mais claro que o sacrifício é um imperativo do mercado, que a gente sacrifica os tempos, sacrifica as relações, sacrifica a vida. Então, nessa lógica sacrificial, a renúncia, né? A renúncia do sentir-se seguro, a gente renuncia aos direitos, é o sacrifício dos direitos adquiridos com as lutas, a renúncia dos contatos prazerosos e significativos, a gente está sempre correndo, não dá tempo de estar com as pessoas, ou de fazer as coisas de uma maneira prazerosa, de ser valorizado dentro da sociedade e de ter a sensação de pertencimento. O sofrimento físico e psíquico, eles se intensificam, a ansiedade e a depressão passam a ser as doenças do século, crianças irresponsáveis entram em sofrimento, e os problemas vão se decorrendo nesse processo. Então, a ausência de limite das crianças é reportada e debatida. Os especialistas recorrem à qualidade do tempo, já aceitando que não há tempo, então vamos aproveitar esse tempo da melhor maneira possível. E criticam os agrados decorrentes da culpa que os pais sentem. Então, esse lugar da mulher, onde ela foi posta, ficou vazio, né? E a gente precisa pensar, e agora? Para onde vamos? O cuidado está sendo cada vez mais desvalorizado. Quando é um trabalho, formal ou informal, é muito mal remunerado. Está havendo a destruição dessas redes de solidariedade que se formaram, então as contra-reformas sociais vão nesse sentido, e as relações elas vão se tornando cada vez mais superficiais, instrumentais, são brechas numa agenda lotada. Então eu busco meu filho na escola, eu consigo almoçar com os meus pais, nesse sentido. Então, na pandemia, essas questões eclodem, essas crises eclodem, e lidar com a realidade desse desamparo imenso me parece que é muito duro, por isso eu pensei nessa questão da mulher na pandemia. Então, esse movimento de certos grupos de mulheres pelo retorno às aulas, eu tentei destacar que ele está dentro dessa lógica autossacrificial, né? É uma fuga do problema central. Na verdade, é duro lidar com essa questão de não poder romper com o sacrifício, de sentir essa maior sobrecarga que pesa sobre os ombros das mulheres, uma sobrecarga insuportável. E nos ombros exatamente dessas que já acumulam peso sobre peso. Queria destacar, para finalizar, que esse texto ele não pretende minimizar o sofrimento pelo desemprego, que está, obviamente, aumentando pela diminuição da demanda por serviços e produtos, mas, ao contrário, essa preocupação está sempre presente, apontando, na verdade, para questões envolvidas relacionadas a ela. Então, para a devastação criminosa das vidas, animais, vegetais e humanas, e das condições de vida, com a retirada dos direitos, as poluições das águas e das terras, e também quando enfatiza a necessidade de retirar a economia do centro da nossa análise e colocar a vida, quando busca o afastamento dessa lógica sacrificial, no qual, em condições normais, o suplício é a regra e a imolação ainda é expandida em tempos de crise. Então, esse texto buscou enfatizar a magnitude da simulação humana, do sacrifício das relações, da destruição da natureza, abordando a questão da volta às aulas, entendendo que a questão não é o sofrimento pelo isolamento na pandemia, né? Na verdade, é o sofrimento pelo suplício. Não estou dizendo que o isolamento não tem relação com o sofrimento,
mas que a questão central é a lógica econômica. O apelo pela volta às aulas é o apelo pelo sacrifício. A questão central é o sistema capitalista, que mantém a gente submetido, que incendeia as matas e florestas, que mata pessoas e animais, que imola a todos, né? Então, terminar dizendo que o mundo arde em chamas, a vida das pessoas está sempre em risco, e acho que o que é mais importante, o desejo por mudança social é imenso, e eu acho que ele está manifesto na sociedade, e nesse sentido o que é urgente não é o retorno às aulas presenciais, é que a gente consiga operar em outra lógica de pensamento, onde a vida esteja no centro e ninguém fique de fora. Eu queria só registrar as referências que eu usei, basicamente a Silvia Federici apontando essa questão da mulher, o Marx está transpassando todo o texto, o Byung-Chul Han com a sociedade do cansaço, as doenças psíquicas e a autocobrança por desempenho, e esse eu oprimido que passa a ser também o opressor, e o Franco Berardi com a fábrica da infelicidade e a ideia de depois do futuro, né? O que faremos agora? Gente, agradeço a oportunidade de divulgar esse texto aqui. Muito bem. Sensacional. Gisele vai comentar antes de abrir para perguntas? Sim, posso comentar alguma coisa? Não tem muito o que falar, né? Porque o trabalho da Adriana enfim, ela tem uma consistência e uma relação, né, entre elementos, assim, muito, muito consistente. Eu queria destacar duas coisas só. A primeira é como a gente pode pegar um elemento do cotidiano, como, por exemplo, a volta às aulas, e ir descascando essa cebola, né, e encontrando certas verdades ali por trás do discurso. Então, como um comentário metodológico que eu faço, que é como um elemento enfim, né, que a gente pode ser contra, ser a favor, ponderar isso, ponderar aquilo, mas como, assim, com a metodologia, com o método e com as ciências sociais, a gente pode ir descobrindo o que é que daquele discurso, né, daquele fato, daquele fenômeno contemporâneo e cotidiano, é discurso, é alienante, qual é a lógica que tem por trás dele, né, e enfim, fazer de um determinado fenômeno que é cotidiano, contemporâneo, uma bela análise que leva, enfim, que dialoga, que sai do fenômeno e dialoga com as estruturas, passando ali no meio de campo pelo discurso. Então, é um belo trabalho de descobrimento da alienação, né, dos mecanismos de alienação próprios do sistema capitalista, né? A gente pode falar de forma teórica, e deve também falar de forma teórica, dos mecanismos de ideologia, de alienação, da lógica econômica por trás, mas como a gente pode fazer isso de forma muito bem feita a partir de um fenômeno contemporâneo, como é a questão da volta às aulas, né? Então, esse era um primeiro comentário. E o segundo, na verdade, o segundo divide em dois aqui, né? Eu queria colocar para a Adriana duas questões, três. Aí eu falo de uma, aí me vem outra, vamos ver. A primeira é, se você, Adriana, percebe nesse teu estudo, e nesse teu estudo que é teórico e que apreende também um fenômeno contemporâneo, diferenciações com relação às classes sociais e as escolas públicas e privadas, tá? Então, essa seria a primeira questão. Pode ser que você tenha passado por essas diferenciações ou não, mas é uma curiosidade. Eu queria saber se você percebe que nesse discurso, no próprio discurso enfim, das autoridades
ou do movimento de mães? Você percebe alguma diferenciação de classe social e do ensino público e do ensino privado, no Brasil ou fora do Brasil? O que quer que tenha passado aí para você? A minha segunda questão eu ia falar da lógica sacrificial, mas até a Ludmila comentou aqui, eu vou deixar para ela. E aí me veio uma outra coisa aqui, que é a internalização da opressão, que você falou aí no final, né? Eu tendo a pensar que essa internalização da opressão, ela não é um fenômeno, vamos dizer assim, estrutural, enfim, ela é para o Marx ali, num texto, inclusive, que nós estamos lendo aí numa disciplina, que é o fetichismo da mercadoria. Ele está na própria lógica estrutural, na própria estrutura do capitalismo, eu tenho a ideologização, né? A diferença, o Marx aponta que uma das diferenças das formas de alienação no capitalismo e das formas de alienação pré-capitalista é que as formas de alienação pré-capitalistas, elas vinham de fora, elas vinham de uma ideologia que vinha da política, vinha da religião, né? Ela vinha com elementos de aceitação da ordem que não estavam diretamente na economia. E no caso do capitalismo, em que esses elementos de aceitação da ordem, política, religião e etc., se desfazem, a fonte, da onde emana o mecanismo de alienação é da própria produção, da própria produção de mercadoria, da lógica da produção de mercadoria, que gera o fetichismo da mercadoria, que é, grossissimamente falando, né, a compreensão de que há relações humanas entre coisas, né, uma inversão da ideia de relações entre pessoas travestida em relações entre coisas. Então, mercadorias relacionam-se entre si, ao invés de trabalhos humanos que relacionam-se entre si. Eu acho que tem muito a ver aí com não estar a vida no centro, né, como você falou. Mas aí minha hipótese que apesar dessa diferença que aponta o Marx, de que a fonte da alienação no capitalismo é na própria estrutura capitalista, e, portanto, o produtor, ele se aliena na sua própria atividade, né, dentro da sua própria atividade, eu tenho a impressão de que a internalização da opressão, como você coloca, ela se estava, né, como potência desde sempre no capitalismo, ela hoje é um fenômeno diferente. Por quê? Porque eu digo, eu ser genérico do nosso tempo, né? Eu digo, eu quero voltar às aulas, eu tenho que me preparar, porque eu tenho que ter mérito para sobreviver, negros sendo contra as cotas, enfim, mulheres contra o aborto, enfim, né? Então tem uma internalização daquilo que é o meu próprio algoz, né? Do discurso do meu próprio algoz. Então, eu queria que você falasse um pouco o que você pensa nessa coisa se é permanente, se sempre foi assim, se tem algum recrudescimento, essa coisa da internalização da opressão. Vou ficar por aqui. Eu acho que eu tinha uma terceira questão, mas acho que essas duas estão de bom tamanho. Teve gente já querendo fazer questão também. E aí, depois a gente continua no debate. É isso. Adriana, parabéns. Obrigada. O texto que já publicou em segunda parte, que deve estar para sair, estão fantásticos, e a sua apresentação é, né, maravilhosa. Obrigada. Você responde, então, a Gisele, e depois a gente entra com as perguntas? Sim, sim. Tá bom. Então, primeiro sobre diferença de classe, né, e raça também. Então, essa perspectiva que está muito na demanda da volta às aulas, a primeira coisa que me veio à cabeça é justamente que as mulheres mais pobres e negras sempre passaram por isso, né? Então, a entrada no mercado de trabalho é basicamente para as mulheres privilegiadas que antes o trabalho era considerado algo ruim, então essas mulheres se privavam desse lugar, né? Se privavam no sentido de
não está associada a esse estigma. E aí, pensando, quando a mulher entra no trabalho, então, né, no mercado, essas mulheres privilegiadas, elas vão expandir, transferir essa opressão para as mulheres que já estavam em condições piores. Então, por exemplo, para uma mulher privilegiada trabalhar, a outra trabalhadora que vai para a casa dela tem que chegar mais cedo, para ela sair a tempo de chegar no tempo certo no trabalho. E também tem que voltar para casa mais tarde, porque tem o tempo da mulher privilegiada sair de casa, sair do trabalho e retornar para casa. E aí, na pandemia, eu acho que isso se acentua, essa diferença fica mais grave, né? Ainda. Porque, na verdade, a mulher, vamos supor que esteja em home office, com esse privilégio de estar em home office, ela quer se ocupar do trabalho, ela não pode se ocupar dos filhos, e aí solicita uma outra trabalhadora mulher, né, para cuidar dos seus filhos, para que ela possa se dedicar ao trabalho, mas aí essa outra deixou os filhos com quem, né? Então, acho que é uma cadeia aí de transferência de opressão, as coisas não podem ser olhadas de maneira isolada. Em relação às escolas públicas e privadas, em primeiro lugar, assim, a economia continua no centro, né? Todos giram em torno da formação para o mercado, acho que isso é central, embora umas se preocupem mais, outras menos com a questão do desenvolvimento de outras habilidades, da questão de pensar outros mundos, outros horizontes. Na rede pública tem uma preocupação, acredito que maior com as pessoas e com a educação, né? Então, a resistência a voltar está muito também nesse pensar nas pessoas, né? E pensar na educação, em quem vai ficar de fora, etc. Na rede privada, eu acho que a lógica do mercado está atuando de maneira mais intensa. Então, o retorno, a gente, pelo que tem visto, a qualidade do que está sendo oferecido como educação é sofrível, assim, um processo difícil. Das escolas que voltaram, os sindicatos, no Rio de Janeiro, por exemplo, já estão apontando falta de estrutura, então não tem máscara, não tem álcool gel, os objetos continuam partilhados, então as denúncias que chegam no sindicato. Aglomeração, não estão restringindo a aglomeração, um grande assédio moral para quem fala sobre o que está acontecendo dentro das escolas, ameaça de demissão aos profissionais que estão no grupo de risco, ocultação dos casos de Covid e falta de testes, né? Então, tudo isso está acontecendo nas escolas. Em relação à internalização da opressão, assim, um ponto de vista, né, que tem me chamado muita atenção é do Byung-Chul Han. Ele, na verdade, pega algo que o Berardi tinha falado em certa maneira, que é a mudança dos modos de produção, então, desse modelo fordista para a infoprodução, Berardi chama. Muito na demanda também, e aí eu acho que é desse ponto que o Byung-Chul Han, eles não conversam, né, mas eu que estou fazendo associação. A demanda dos trabalhadores para não ser um trabalho máquina, né, um trabalhador máquina, para usar o pensamento, para usar a sua criatividade, que gerou todo um movimento assim, contra esse modelo de trabalho, né? Então, o Berardi vai dizer que o capitalismo, ele associou essas duas coisas, então ele passou a dizer para a gente que felicidade é trabalho, que você se realiza no trabalho, né? Que você pode trabalhar a hora que você quiser, no lugar que você quiser, pode trabalhar na praia no momento que você quiser, então você é autônomo, pode trabalhar quando precisa, se não precisar não trabalha, a gente sabe que isso não é verdade, mas essa ideologia está aí, né? E o Byung-Chul Han vai nessa direção de falar que isso gera um excesso de positividade. Então, ele fala, o indivíduo, ele deixa de ser a ideia do trabalhador, ele não usa esse termo, mas, na verdade, é isso,
estou falando com os meus termos, ele deixa de ser a ideia do trabalhador e passa a ser um projeto. Então, o termo projeto é do Byung-Chul Han mesmo. Então, nesse sentido, ele está sempre em construção. Então, a ideia daquele trabalhador que entrava na fábrica e lá ia ser capacitado não existe mais. O Byung-Chul Han bota, o trabalhador, ele é um projeto, ele, na vida dele, longe do trabalho, ele está em formação para o trabalho, isso virou a vida. Né? Então, você não arrumou emprego, então você vai fazer outro curso, vai fazer outra pós, então você está sempre num lugar a alcançar, você é esse projeto que um dia vai chegar. Né? E aí ele fala que no modelo anterior você enxergava quem era o opressor era o teu patrão que fazia você trabalhar mais, etc. E agora você internalizou o opressor, porque na verdade você é livre, é uma liberdade sem limites, você se explora o quanto você quiser, e você não se vê como o próprio explorador. Então, como é difícil, nesse modelo onde você não identifica quem é o explorador, você combater isso. Né? Então, acho que isso ajuda um pouco a gente a pensar nesse sentido da internalização da opressão. Então, tinha uma pergunta, a Maria Clara queria fazer uma pergunta para você, e a Lud também, achei que quer fazer um comentário. Eu posso? Oi, Adriana, oi todo mundo, boa tarde. Então, a minha pergunta, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, tem um ventilador na minha frente, e tá um pouco chato, não? Dá para ouvir? Então tá. É um pouco baixo. Tá baixo também? É porque eu tô sem fone hoje. Mas a minha pergunta é basicamente essa que a Gisele fez, assim, de uma forma mais simples, nessa relação da escola pública contra versus privada, né? E aí, reformulando um pouco a minha pergunta, na qual a Adriana já me respondeu, eu queria saber qual é o discurso que as mães, né, das escolas públicas e privadas aderiram, porque o pouco que eu observei do fenômeno, as mães dos estudantes das escolas privadas ficavam assim, eu estou pagando, às vezes, 30% a menos do que eu pagaria no presencial, e meu filho não está no presencial, meu filho não está aprendendo, aquele discurso, né? E eu ouvi pouco das mães do privado, assim, por falta de contato mesmo, que da minha família e próximos, assim, que já não tem tantas crianças, assim, que estudam. Meu irmão é da FATEC e a minha mãe também não sabe exatamente se, caso voltasse o presencial, ela deixaria ele ir para a escola, enfim. Eu queria saber como é que, o que você observou das mães, o pensamento das mães, sabe, em relação a tudo isso. É isso, basicamente. Obrigada, Maria Clara. Do que tem chegado a... Também, encontro presencial, né? Verdade. Saudade da aula do Léo. Também. Na aula do Léo, saudade. Também. Do que tem chegado a mim, acho que a principal questão, isso dos grupos de mães, né? A principal questão é pagar duas vezes, né? Então, na verdade, uma dificuldade econômica mesmo para as mães que têm filhos em escolas particulares, porque você pagava, deixava seu filho na escola, essa ideia da escola também como um depósito, né, das crianças. E agora, com as crianças em casa e a mãe precisando trabalhar, ela paga para a escola, que está numa outra relação com a criança, uma relação via computador, e ela paga também para uma pessoa ficar com a criança para ela poder trabalhar. Então, esses custos aumentaram muito. Então, acredito que essa seja a questão central. Por outro lado, assim, muitas mães preocupadas também com a vida. Então, por exemplo, eu sei de uma escola que voltou, que a partir das demandas dos pais que entraram na justiça para reabrir a escola, e essa escola retornou, só que os alunos vão para lá e pegam seus computadores, eu não sei se são os deles ou da escola, abrem e assistem a aula online, isso no início, tá? Agora parece que já mudou essa relação, mas vão para a escola para fazer o que fariam em casa, na verdade é a questão do depósito mesmo.
mas nessa mesma escola muitas mães não mandaram seus filhos, então a maioria continua em casa, quem pode se preservar está se preservando e preservando os seus. Aí a gente vê que a questão da necessidade impera também, né? O discurso é muito atrelado a algo que é insuportável, o que eu faço, eu preciso, né? Então acho que está muito por aí. Ludmila quer fazer um comentário? Ela sumiu. Oi, gente, olha só, eu estou na cozinha, por isso é que eu deixei o comentário no chat, porque eu estou aqui fazendo almoço e eu tive que ir lá dar um pulo na cozinha. Então, eu deixei um comentário no chat para a Adriana dar uma olhada e, enfim, comentar também, né? Sobre a dimensão do sacrifício, né? Ela disse no final da apresentação dela que havia ela sentia que havia um desejo de mudança dessa condição. E aí eu coloco um pouco isso em questão na medida em que eu acho que existe quase que uma devoção religiosa a essa condição que as mulheres vivenciam, essa dimensão do sacrifício, da mesma maneira como existe também já uma devoção quase que religiosa à lógica do mercado. Então, eu me pergunto se, de fato, esse desejo de mudança está claro, ou pelo menos é cogitado pelas mulheres e pelas pessoas. Não está, assim, eu estou falando muito rapidamente, porque eu vim correndo de lá, da cozinha, mas é mais ou menos um pouco nessa direção. Eu acho que eu não percebo ainda essa questão da mudança. É como se as pessoas dissessem para elas mesmas: é isso que a gente tem para hoje, é isso que a gente tem, é assim que a gente tem como viver, e, ao mesmo tempo, uma devoção absurda a essa condição que as mulheres enfrentam há muito tempo, né? Articulada ao sacrifício. Muito bom, Dri, muito bom o seu trabalho. Estou aqui realmente fascinada com as questões que você levanta. Obrigada, Lude. Assim, eu tenho uma perspectiva um pouco diferente dessa, mais alinhada até com Vladimir Safatli nesse sentido. Eu acredito que os próprios movimentos reacionários que estão aí são um desejo de mudança, só não sabem mudança do quê. Né? Então, esse ódio aos governantes, esse ódio, uma figura que se apresenta como de fora, que a gente sabe que não é de fora, né? Mas que vai capturando aquelas pessoas que nem ligavam para a política, nem acompanhavam. Né? Então, essa captura, eu acho que mostra esse desejo de mudança. O ódio aos políticos. Na verdade, os políticos são o alvo disso, porque são os que botam a cara aparecendo, né, defendendo esses interesses, etc. E aí o Gessé de Souza fala, né, que os verdadeiros implicados nesse processo são invisíveis, eles não aparecem. Né, os políticos são serviçais desses. Então, a gente não identifica, e aí, retomando um pouco o que o Alisson Mascaro estava dizendo ontem, né? A gente não identifica quem é o inimigo, a gente fala e não diz. E eu acho que, assim, o desejo de mudança existe, só falta a gente, um dos pontos, sair da lógica racional, procedimental, essa lógica matemática, porque até para a gente, e o Mascaro apontou isso muito bem ontem, né? Até para a gente reivindicar alguma coisa, a gente usa o discurso hegemônico dos números da economia, de participação dentro dessa política, né? Então, a gente continua atuando nessa lógica. Então, esse é o primeiro ponto. Se a gente quer reverter isso e mudar isso, a gente precisa operar em novas lógicas, né? E o segundo ponto, acho que ele colocou ontem também, que é identificar o inimigo. A gente não fala o nome dele, né? É o que a gente não pode falar, porque gera uma resistência grande, mas é começar a identificar quem é esse inimigo.
Então, acredito que sim, o desejo está aí. A gente só não identifica contra quem a gente está lutando. Eu estou falando a gente num termo mais geral, né? Alguém mais quer fazer perguntas? Se não tiver ninguém, eu tenho. Eu só ia fazer um comentário de um livro que eu li, eu não esqueci o nome, daquele israelense que fez uma trilogia que fala sobre a questão dos empregos, daqui a 50 anos, os empregos vão estar todos muito diferentes, muita gente não vai conseguir se qualificar, né, para poder acompanhar as mudanças tecnológicas, etc. E eu ia te perguntar sobre isso, quer dizer, você está a par, né, assim, dessa discussão de que vai existir uma grande queda, né, no mercado de trabalho, uma diferenciação muito grande, né, em termos da tecnologia, que muita gente vai ficar sem emprego mesmo, né, não vai ter qualificação para acompanhar nanotecnologia, a inteligência artificial, que toda essa presepada vai vir, e que todo mundo, a princípio, fica muito excitado, né, tecnologia e tal, mas não vê que isso tudo vai influenciar as vidas, a nossa vida, né, cotidiana. Eu esqueci o nome dele, sabe quem estou falando? Desse israelense, não? Mas é isso, a questão da automatização, né, da vida. Eu assim, vou falar mais de perspectiva do que de leitura, tá? A respeito desse ponto. Eu imagino que a gente vai ficar basicamente com os trabalhos de cuidado, que eu acho que serão sempre essenciais, não tem quem substitua isso. E, na verdade, são os mais desvalorizados, né? E, nesse sentido, óbvio que os de tecnologia também vão estar aí, mas eu acho que os de cuidado vão ser bastante importantes. Nesse sentido, a gente precisa ressignificar esses trabalhos. Então, se a gente olha para o que é mais desvalorizado, acho que o David Graeber fala muito sobre isso, né? Falava, ele morreu há pouco. Que os trabalhos mais essenciais e que as pessoas dão mais valor no sentido da necessidade humana deles são os mais desvalorizados. Né? Então, saúde, segurança, limpeza pública, educação, né? Então, são os que menos a gente dá importância. Então, acho que a gente vai ter um processo aí de ressignificar isso. E já existem perspectivas apontando para isso, então o Graeber é um deles que fala da renda universal, né, que já defende esse caminho, mas eu acho que tudo isso ainda está dentro dessa lógica, né, acho que a gente precisava, não sei como, mas romper com ela, e a Federici também vai nesse caminho apontando para a remuneração do trabalho doméstico, né, então considerar isso trabalho. Então, tem algumas lutas aí, mas eu fico preocupada de como a gente se afasta dessa lógica do que é considerado trabalho, né? Eu acho que esse é um desafio grande, não sei como fazer isso, não. Gisele. Então, sobre fazer um comentário sobre esse tema aí que a Leone levantou, que a Adriana respondeu, é que lá no velho barbudo, né, Karl Marx, a teleologia da história para ele era de que a gente a humanidade sai de um momento em que é muito trabalho para prover determinadas necessidades, para um momento pós-capitalista, que deve isso ao capitalismo, inclusive, em que a necessidade de trabalho ela vai se reduzindo, né? Então, o telos, se há uma teleologia no Marx, eu acho que há, né, é exatamente o fim do trabalho, né? Porque o desenvolvimento das forças produtivas
é tal que agora, para produzir qualquer coisa, a necessidade de trabalho é infinitamente inferior do que era, né, 5 mil, 10 mil, 20 mil anos atrás. Agora, a respeito disso, o que acontece? E aí tem a ver com essa internalização da opressão, né? O que acontece? Os movimentos operários, tanto no século XIX quanto no início do século XX, eles apostavam no quê? Claro, teve a quebra das máquinas, né, a reação contra a tecnologia, porque a tecnologia estava retirando emprego, e em seguida a bandeira dos movimentos operários era a redução da jornada de trabalho, porque já que as máquinas retiram emprego, já que o desenvolvimento das forças produtivas exigem menos trabalho, então, para que todos tenham alguma parcela no trabalho, era preciso reduzir a jornada. Então, a jornada que era irregulada, passou a ser regulada para 8 horas, teve discussão de jornada de trabalho de 6 horas, de 5 horas, essa discussão, inclusive, em alguns lugares ela permanece, mas ela se perde, né? Então, essa coisa da internalização da opressão e de não saber quem é o inimigo a ser atacado, então, vira uma competição entre os próprios trabalhadores para quem vai ter a jornada de trabalho de 15 horas, enquanto o outro não vai ter trabalho. Teve uma época que se falou, na virada dos anos 80 para o 90, que se falou que essas novas revoluções tecnológicas que iam automatizar todas as fábricas, iam reduzir, sobremaneira, iam reduzir tanto na agricultura quanto na indústria os postos de trabalho. E se falava que o setor de serviços, esse sim, iria absorver a mão de obra. E aí, só a título de curiosidade, tem loja, setor de serviços, né, comércio, compra e venda, turismo, tem loja já completamente automatizada, sem nenhum funcionário. Então, a pessoa com o seu cartão de crédito, ela entra na loja, ela pega o que ela quer, ao passar da porta com o produto, aquele produto é debitado, creditado no cartão de crédito. Então, você não tem mais funcionário no comércio, se você levar essa automação e essa tecnologização ao extremo, que era o horizonte de pensamento do Marx, né? Então, Marx tinha esse pensamento sobre a história grande. Então, esse era só um comentário a partir do que vocês falaram, né? Quer dizer, bom, concluiu-se, evidentemente, que o setor de serviços não vai absorver a mão de obra ociosa da agricultura e da indústria. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E essa do trabalho de cuidado, achei bem interessante, Adriana, né? E agora, será preciso, evidentemente, valorizar esses trabalhos que você apontou aqui, se são trabalhos que realmente vão ser inacabáveis, quer dizer, impossíveis de serem eliminados pela tecnologia, né, eles vão ser feitos por quem? Pelos novos escravos, enquanto uns não precisarão trabalhar, outros, então, vão ficar nesses trabalhos. Então, de que maneira a gente tem que pensar nessa valorização. Acho que tem uma outra... Eu vou parar aqui, mas o meu comentário era outro, tá? Então, depois eu volto. Vai. Eu acho que tem uma outra questão em relação ao cuidado, que para mim é algo bastante caro, né? O que é cuidado também, né? Porque hoje em dia é tratado como algo procedimental também. Eu almoço aqui, te dou a comida, etc., né? E aí eu li, na verdade, não foi no Heidegger, mas foi um autor que falava dele, um trechinho que eu achei fantástico. Eu posso ler aqui? Sobre cuidado, que é mais essa perspectiva. Peraí. Olha, cuidado é o ser do ser aí, uma condição ontológica existencial. Não é essa familiaridade cotidiana, não comporta uma atitude parcial, fragmentada, não comporta uma racionalidade estratégico-procedimental. O cuidado é se formar a si mesmo por meio da postura dialógico-compreensiva com os outros e com as coisas. Mas esse formar-se a si mesmo só adquire sentido na medida em que o ser humano se descobre e se autocompreende como um ser incompleto
que, enquanto tal, precisa buscar permanentemente sua completude, mesmo sabendo que jamais pode alcançá-la definitivamente. Então, nessa ideia, né, de que a relação mesma tem que estar em primeiro lugar, sabe, colocar como algo central, não cuidado no sentido procedimental, um estar presente, né, um viver, né, mais nesse sentido. Posso? Vai. Falar, Tony? Posso? Eu assim, queria levantar uma observação que eu achei muito interessante quando você coloca paradoxos. E aí eu colecionei aqui na tua fala 3 paradoxos, né? Um primeiro é que, enfim, você falou que as mulheres pobres sempre trabalharam, né? E essa emancipação da mulher ganhando o mercado de trabalho é da mulher mais privilegiada, de classes mais abastadas e etc. E o paradoxo é que essa luta por emancipação, por igualdade de gênero e etc., que é uma luta com a qual qualquer pessoa igualitária ou libertária vai concordar, ela, por outro lado, é ela própria, por outro lado, que aumenta o grau de sacrifício, né? Ela aumenta as exigências de sacrifício para essa mesma mulher que lutava por emancipação. Então, né, esse primeiro paradoxo. Um segundo paradoxo que você levantou, eu não sei nem que questão eu vou fazer a respeito desses paradoxos, mas eu achei que o paradoxo leva a gente a encruzilhadas, né? Enfim, o segundo foi, você falou da transferência por conta desse aumento, dessa lógica sacrificial e aumentada ao longo do tempo, que reduz o tempo para as relações sociais de mães, pais e filhos, etc., há uma transferência para a escola, não só do aprendizado, do conteudístico e etc., mas há uma transferência para a escola também dessas relações, né, de uma educação de forma mais ampla, né, e ao mesmo tempo, pela lógica do mercado, a escola está fazendo o caminho inverso, a escola está cada vez menos se propondo a ser um espaço de relações sociais também, porque ela é uma fábrica de pessoas que tem que estar prontas para o mercado de trabalho. Então, eu também entro aqui numa encruzilhada, porque se no âmbito das relações familiares eu esvazio de tempo para as relações sociais e tenho que transferir isso para a escola, né, por outro lado, a escola está no caminho de não dar conta e não querer dar conta, porque a lógica dela também é uma lógica do mercado, né, dessas relações que lhe foram transferidas. Então, onde é que estão essas relações, né? Que espaços são possíveis? Enfim, eu sei que os espaços não são possíveis dentro da lógica sacrificial do capitalismo, não são, né? Mas como você tem esses movimentos contraditórios dentro da própria e paradoxais. E o terceiro paradoxo é a transferência desses cuidados para a avó materna, como você falou, né? E, ao mesmo tempo, a lógica capitalista e de mercado esvazia as possibilidades dos avós maternos de fazerem isso, na medida em que, por exemplo, eu faço uma reforma da Previdência e essa avó materna vai ter que estar trabalhando. Essa avó materna não vai ter o salário lá de aposentadoria, vai ter reduzido o salário. Então, né, eu quis chamar a atenção porque o teu texto e a tua apresentação coloca esses movimentos paradoxais e contraditórios do capitalismo capitalismo contemporâneo, que levam a gente para uma bela encruzilhada. Eu achei bem interessante. Se você pudesse, enfim, dizer se eu estou entendendo corretamente. E a divisão de trabalho entre homem e mulher, né? Estava implícito o tempo todo de que a alteração nesse campo é praticamente nula, né? Que poderia não resolver, porque esses paradoxos são estruturais do movimento contemporâneo do capitalismo, né?
mas que, né, fariam um recorte de outra maneira, que não esse recorte de gênero que homens, que é devido aos homens e o que é devido às mulheres. Era isso. Gisele, eu não consigo nem pensar para além disso, né? Então, de fato, eu estava pensando nessas reformas, então a reforma da Previdência me veio muito essa questão da avó mesmo, né? De que não se aposenta, como é que auxilia, o que já não era para ser o papel, né? Assim, como é que a gente pensa cuidado, é de fato nesse modelo de família nuclear que é importante esse cuidado, precisa ser socializado, um cuidado de uma outra forma, né, mas em grupos mais amplos, não sei. Repensar a vida, na verdade. Reforma trabalhista também vai nesse sentido, então, se você é informal, como é que você se dispõe a ajudar alguém, né? Então, nessas redes de solidariedade que se formam, as redes vão sendo quebradas. Então, você não está disponível. Como é que você vai dizer se você pode ficar com o filho da outra tal horário, se você não sabe se vai trabalhar ou não? E, ao mesmo tempo que você quebra as redes de solidariedade, você impede também que as políticas públicas avancem nesse sentido. Né? Então, por exemplo, o teto de gastos, você não constrói creches, não faz nada. Então, nem na lógica do mercado a gente consegue atuar. Então, a gente está num processo de eliminação de pessoas mesmo, né? Pelo sofrimento, pelas doenças, pelo extermínio. De fato, assim, não vai ter lugar no mercado e já estão dando conta de matar as pessoas de várias maneiras. Então, nessa perspectiva, agora o que a gente faz com isso, a crise está se agravando. A gente precisa pensar mesmo muito sobre isso. Gente, esses nossos debates me deixam todo dia uma porrada na cabeça. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer para a Adriana? Agora, toda aquela questão que eu até estava pensando, você mesmo já se falou, né, sobre a ligação entre o debate de ontem, um pouquinho, né, com o nosso debate hoje, né, alguns pontos em comum. E eu estava pensando assim, para mudar as coisas, assim, teria que ter uma mudança no consumo, né, na visão que as pessoas têm sobre o consumo, né, que você vê assim, um absurdo numa situação de pandemia, abre um supermercado, abre um mall e as pessoas vão correndo para lá para comprar, é uma coisa assim absurda. E enquanto as pessoas continuarem nessa ânsia de consumo, né, essa lógica que teria que ser quebrada, né, para se a gente tentar visualizar algum futuro diferente para a nossa sociedade, para todas as sociedades, né? Essa questão do consumismo, bom, enfim, não tem muito a ver com o que você falou, mas esses debates vão me dando uma ansiedade muito grande. Mas é isso. Alguém quer perguntar mais alguma coisa, Lud? A gente encerra, então? Eu não sei se Gisele gostaria de falar sobre essa questão do consumo, porque me vem na cabeça muito a questão do sofrimento, que aí entra muito na psicanálise, né, Gisele? Essas formas de lidar com o sofrimento, né? A insatisfação é global, e acho que são estratégias para lidar, e a gente não identifica a fonte do sofrimento, né? Então, não sei, Gisele, se anima aí. A Lourdes está falando que, por isso mesmo, não acredita em desejo de mudança. Né? A necropolítica como estratégia sacrificial em prol do mercado, sistema. Por isso não acredito em desejo de mudança. O que você tem a dizer?
Na verdade, eu acho que o desejo está aí, a gente não identifica o inimigo, eu acho que essa é a questão, né? Na hora que a gente identificar, a gente direciona. Por enquanto está direcionado para o governo, para uma figura, né, um político tal, então a gente direciona focalmente, a gente não conseguiu ainda direcionar para o lugar certo enquanto massa, né? Dri, o que você chama a gente? A gente aqui nesse diálogo... A gente, maioria, Lud, não é a gente, eu, você... Não, eu sei, eu acho que existe uma massa crítica, existe, né, segmentos, parcelas da população que identificam um desejo de mudança. Aliás, houve, no início da pandemia, né, uma certa narrativa que circulou, inclusive nos meios de comunicação, de que nós iríamos necessariamente produzir um outro normal, né, uma outra realidade a partir dessa experiência da pandemia. Agora, isso aí, eu acho que assim, a gente pode até falar que parcelas da população nacional, mundial e tudo percebam, né, que é preciso mudar. Existe uma massa crítica que, inclusive, há muito tempo trabalha nesse sentido, né? Inclusive, já há muito tempo se questiona um determinado modelo de desenvolvimento que grande parte até de setores progressistas, né, que assumiram a gestão do Estado, né, que se tornaram governantes, defendeu, né, um desenvolvimentismo a qualquer preço, que resulta também, né, no investimento no consumo e do não sair desse lugar, né, que é o lugar de produção, de produção e reprodução das formas de acumulação capitalista nessa nova fase e tal. Agora, o que eu digo, assim, o que eu disse é que eu não percebo desejo de mudança por parte da maioria, é porque eu acho que eu não consigo identificar, né, nessa grande massa aí que circula nas ruas, nas nossas cidades, e que, apesar da pandemia, por exemplo, estão se amontoando em festas, né? No momento em que se anunciou um tal de um Black Friday, né? Foi todo mundo entupir os shoppings, entupir as lojas para consumir a qualquer custo, né? Para fazer a economia. Inclusive, eu ouvi isso, é bom porque faz a economia girar. Hoje, no Jornal da Manhã, no Rio, RJTV, no primeiro Jornal da Manhã, eles estavam comentando que nunca antes houve um aumento do consumo como houve agora no correr dessa pandemia e já numa segunda onda de pandemia. Né? Nunca os lojistas, a partir das pesquisas feitas, identificaram tamanho consumo, né, nesse período de Black Friday que eles inventaram aí para enganar os bobos. Enfim, então, assim, eu me pergunto se, de fato, esse agente, a gente possa também incluir as camadas médias urbanas, as camadas trabalhadoras, porque, para mim, né, o povo está mesmo na lógica sacrificial, como você mesmo disse. Né? Enfim, gostaria até de acreditar, né, que esse desejo estivesse implícito, mas ainda não consigo identificá-lo, não. É isso, é só uma percepção minha também. Você está, sabe, se dedicando a essas leituras e dialogando com autores que estão percebendo isso de uma forma mais clara. Para mim, eu não percebo ainda não. Eu queria, assim, eu acho que isso tem a ver com o que a Leone falou também, né? Eu queria ver se Gisele se anima de falar sobre isso, porque para mim isso tudo são respostas ao sofrimento, sabe? É uma forma de fuga também. E eu não sei se Gisele se anima até para ajudar a pensar isso. Por isso que eu escrevi aqui no chat, que eu acho que vocês estão falando de desejo de mudança distintos, né? Claro que quando se falar a pandemia vai trazer um novo tipo de percepção do mundo, de sociedade e tal. Não vai, não é automático. Nenhuma crise traz automaticamente um esclarecimento, né? E uma percepção clara de o que tem que ser mudado. Então, o que não funciona é isso, então nós vamos colocar aquilo outro no lugar. Mas eu tenho... E aí, independentemente dos movimentos políticos, porque
não são só os de esquerda que nos quais a gente identifica essa inquietude, vamos dizer assim, com o momento presente, né? Acho que eu entendi quando a Adriana fala de desejo de mudança, ela fala assim, a ideia é assim, olha, não está dando, não estou aguentando mais. E eu acho que as coisas dos paradoxos que a gente colocou, olha, aqui apertou, então eu tenho a avó materna para me salvar. Está ficando cada vez mais impossível, porque os dois movimentos são contraditórios. Não tem mais a avó materna para salvar, não tem mais a escola para educar, né? Nesse sentido. Então, as coisas vão ficando sem saída. Não é um processo rápido isso, e muito menos um processo transparente de uma situação paradoxal dessa, fazer com que a pessoa se esclareça do que está errado e do que tem que mudar, e tenha potência revolucionária para isso. Quer dizer, não é um processo rápido, é um processo muito lento, mas tem essa coisa do tipo, é preciso escapar, é preciso fazer, alguma coisa é preciso ser feita. Se eu caio de cabeça numa pandemia, e eu ignoro e nego e vou para o mundo, correndo o risco de morrer. Se eu ignoro e nego e vou ao consumo. Ou em outros lugares, por exemplo, eu não ignoro, não nego e derrubo o governo golpista na Bolívia. Então, são respostas diferentes, umas muito mais alienadas e muito mais desesperadas e muito mais fugidias do que outras, mas essa inquietude com o tempo presente, com esses nós que esses paradoxos estão trazendo, eu acho que ele é perceptível. E aí eu concordo com essa ideia de que os movimentos reacionários, eles são também uma resposta talvez torta, retrógrada, mas uma resposta a alguma coisa que estava insuportável. Torta e retrógrada e que bebe de patriarcalismo, bebe de racismo, bebe de homofobia, né? Como se isso fosse a tábua de salvação, né? Então, os caras estão procurando uma tábua de salvação, no lugar errado, mas estão. Essa é a percepção que eu tenho também. Falando da palestra de ontem, só duas coisas. Quando o Alisson Mascaro diz que a direita fala a verdade, parece esquisitíssimo, né? Porque a direita fala um monte de mentira, fake news até não poder mais. E o comentário que eu fiz lá na palestra de ontem é um pouco isso, né? O mundo contemporâneo está falando a verdade. A religião também como escape, perfeito, Leone. O mundo contemporâneo está mais falando a verdade do que um sonho de bem-estar social que se tinha na década de 60, por exemplo. Ou que se teve, por exemplo, com os governos Lula e Dilma, a possibilidade da paz social, a possibilidade de todos terem um padrão mais igualitário de vida, de consumo e etc., né? Então, é um mundo radicalizado no capitalismo, neoliberal, e que joga essas impossibilidades por conta dos paradoxos na cara de todo mundo, que fala a verdade do capitalismo. A verdade do capitalismo é esse desamparo, é essa coisificação, essa reificação, usando o termo lá do pessoal de Frankfurt, cuja origem é o fetichismo na mercadoria. O mundo do capitalismo é o mundo da bolsa, né? E não o mundo da vida. Tudo a ver com o título de ontem e com o que a Adriana trouxe. Então, há uma ilusão, houve historicamente, ainda há uma ilusão de que é possível construir vida no capitalismo. Não é, e por isso o mundo da direita, o mundo do neoliberalismo fala a verdade. O capitalismo é o mundo da bolsa. Né? Nesse sentido, será insuportável viver. Já é insuportável viver num mundo que radicaliza a lógica da bolsa. Né? E aí pode ser a da bolsa, no texto do Lacan, que o texto do Lacan é a vida ou a bolsa, e a bolsa de valores também. Né? A confusão do título da palestra de ontem nem é tão confusa assim, porque é o mundo das coisas. Né? Será possível não morrer de depressão, de ansiedade, de miséria, de fome no mundo das coisas? Né? Não será. Eu acho que esse desejo de mudança não é clareza de mudança, é uma impossibilidade de vida. Né? E aí os recursos que as pessoas têm são muitas vezes ideologizados, é correr para o shopping, comprar e diz, estou satisfeito, só que amanhã eu tenho que correr de novo para o shopping e comprar de novo. Né?
porque são essas satisfações substitutivas que casa com, psicanaliticamente, com as pulsões, né? Eu vou procurar um objeto de satisfação, não, ele me dá 10 segundos de satisfação, eu procuro outro, eu procuro outro, eu procuro outro, eu procuro outro, porque isso, além de ser um mecanismo próprio, psíquico, de acordo com a psicanálise, o mundo das mercadorias se vale disso o tempo inteiro, né? Você tem um celular, você tem que ter outro, você tem que ter outro, agora tem que ter outro, agora tem que ter outro, tem que ter outro, porque isso faz a sua identidade, isso te fecha o seu ego, né? Você fecha o seu ego com o objeto que você consome, e o próximo, e o próximo, e o próximo. Então, as saídas das pessoas, elas estão ideologizadas, né? Mas a angústia está lá, né? Então, acho que é um pouco isso. Recomendo que vocês vejam O Século do Ego, que é um documentário que fala exatamente como o mundo das mercadorias, o mundo do capitalismo e o mundo das coisas se vale das angústias psíquicas, né, que são próprias de todos nós, mas a forma como a gente vai resolver essas angústias psíquicas tem a ver com o sistema social no qual a gente vive, né? O Século do Ego. Eu posso até botar o link aqui, se vocês quiserem. Ai, sou péssima nisso. Aqui, O Século do Ego, vamos lá, mas dá para achar. Tem 3 horas e pouco, mas, na verdade, são 4 episódios, 4 episódios, tá? Que aí dá para ver em partes. Acho que no YouTube tem também ele partido, esse link que eu botei é ele inteiro, com 3 horas e pouco. Muito bacana. E parabéns a todos nós. Eu não vou encerrar, não, quem vai encerrar é a Leone, mas como é a minha última fala, eu queria agradecer todo mundo que está aqui, que esteve, que teve que sair, que está aqui, que participou, agradecer a Leone e a organização da semana por ter acolhido esse trabalho, e parabenizar 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, 1000 vezes a Adriana, que né, enfim, a apropriação que ela faz das ciências sociais, a ligação com o mundo contemporâneo, a clareza na exposição. Muitos parabéns, Adriana, sensacional. E é uma honra para mim poder te ajudar minimamente no pouquinho de nada que eu ajudei nesse teu trabalho. Muito obrigada, Adriana, mais uma vez, por se apresentar aqui, e dou maior força para a gente conseguir montar esse jornal. A gente pode tentar montar um jornal com as suas publicações, com os seus artigos, né, e aí incentivar também os outros a publicar, né, no nosso site. Muito obrigada a todos também. Eu estou com uma gripe horrível. Nós terminamos a semana hoje, mas ainda temos um evento, que é o evento organizado pelo Diógenes, que se chama Avanços e Retrocessos nas Políticas Inclusivas, Desafios Teóricos e da Prática, que conta com o professor Eric Plassin, uma universidade francesa, mas que está aqui como professor visitante e fala português corretamente, assim, fluentemente, e também o Luiz Gustavo, que é psicólogo e mestre, doutorando em educação aí na UPPGE, da Unirio, e o professor Diógenes. Então, Gisele, querida, muito obrigada, foi excelente essa apresentação, muito boa mesmo, e eu fiquei muito feliz que você está na minha turma. Então, a gente se vê na semana que vem nas aulas, tá, querida? Obrigada a todos e até mais tarde, no nosso último evento. Beijo a todos. Tchau. Gente, tchau. Um beijo.